Olá, pessoal. Estamos com mais uma edição do Céu da Semana, cobrindo agora o período do dia 22 a 29 de junho. Estamos ainda numa semana bem sob os efeitos do recente eclipse do dia 21. Durante toda essa semana ainda será uma fase de lua nova e ainda com esse frescor dos efeitos do eclipse. No dia 28, a lua muda de fase para a fase crescente. Temos Vênus voltando em seu movimento direto, planeta do amor, dos benefícios, dos negócios, da economia, da sensação de prazer, de se fazer as coisas de que se gosta, voltando à sua normalidade ainda essa semana. Netuno é um que entra em movimento retrógrado e se junta aos demais planetas que já estão de marcha ré. Vamos falar sobre isso no vídeo dessa semana, na edição dessa semana. Mas, principalmente, o grande impacto da semana é a entrada triunfante de Marte no signo de Áries, o nosso guerreiro resgatando as nossas donzelas e recuperando as nossas forças e restaurando lá onde estamos muito fragilizados. Nesses períodos de desorientação, que a gente não sabe muito para onde está indo o rumo das coisas, o rumo da nossa vida, como é que a gente retoma o nosso caminho, bem interessante a gente saber mais, estudar sobre os nodos lunares. Os nodos lunares e astrologia são pontos poderosíssimos que apontam a seta para onde a gente deveria nos direcionar. Também são pontos ligados à saúde, ligados a relacionamentos importantes. Então, para isso, a gente está oferecendo, para vocês conhecerem mais sobre esses pontos, um curso super completo, super detalhado, muito inteirão mesmo, sobre os nodos lunares. Eu diria que um estudo definitivo sobre esse assunto. Aqui no vídeo vocês vão ter mais informações sobre como é que vocês podem se inscrever ou saber mais sobre esse curso e esses pontos. Nesse momento de reorientação, é interessante saber mais onde está seus pontos de direção. Lembrando a vocês para se inscreverem no nosso canal aqui do YouTube, compartilhar esse vídeo, curtir, para que você tenha sempre acesso, onde vocês terão sempre conteúdos exclusivos de astrologia. Nossa intenção é sempre divulgar uma astrologia de boa qualidade. Você terá acesso a ela aqui no nosso canal. No dia 22, segunda-feira, um dia bem interessante. Deus ajuda a quem cedo madruga, porque logo cedinho pela manhã, para quem acorda cedo, a Lua faz um encontro com Mercúrio no signo de Câncer. Um momento, uma hora excelente para a gente receber, ler, se atualizar das informações que com certeza encheram a nossa caixa postal ou as mensagens que chegaram pelo WhatsApp. Essa duplinha, Lua-Mercúrio, é campeã de proliferação de notícias, de informações, de modo que não só a gente pode responder, entrar em contato com as pessoas que a gente está devendo uma resposta ou devendo um contato, e também se utilizar para organizar a semana e o dia dessas informações fresquinhas que vão chegar pela manhã, informações privilegiadas para você justamente poder se organizar a partir delas. Tipo, eu não sabia como é que estava isso, pois você vai ficar sabendo. E principalmente é interessante você prestar atenção nas propostas, nas divulgações de propostas comerciais, de anúncios, de produtos, de lançamentos, de descontos, que podem justamente te proporcionar bons negócios. E se você também tiver que divulgar seus produtos, seus negócios, seus serviços, essa seria uma excelente hora do dia para disparar aí suas mensagens de divulgação. É possível que a gente acorde com aquela saudade imensa, lembrando das pessoas, dos rostos, dos lugares, dos ambientes dos quais nós temos estado afastados por motivos
por necessidade, por motivos óbvios. Só que com a diferença que quando Lua está junto com Mercúrio, principalmente no signo de Câncer, essas lembranças não são só memórias distantes, é como se a gente sentisse de novo, igualzinho, como se a gente estivesse lá com aquelas pessoas e naqueles lugares das quais nós sentimos tanta saudade e tanta falta. Momentos de relembranças e revivências. Bem interessante. No final do dia, nós temos um encontro mágico, poético, entre Lua e Netuno. Esse é o tipo daquele momento para a gente procurar estar com pessoas em situações, em ambientes, em lugares que nos façam nos sentir bem, suavizados, harmonizados, serenados, momentos de serenidade. Então, procure estar com pessoas ou em situações que lhe tragam essa sensação e se afaste de ambientes, lugares, ruídos, pessoas, provocações que te tirem justamente dessa sintonia de serenidade. E é muito mais fácil, quando essa dupla está unida, encontrarmos pessoas que entrem nessa vibração muito refinada, muito sintônica com a gente. Procure aí os seus pares. No dia 23, terça-feira, Netuno entra em seu movimento retrógrado e vem se juntar a outros que já estão nessa parada. Saturno está em movimento retrógrado, Plutão, Júpiter e a Vênus também em movimento retrógrado, se bem que daqui a pouquinho, eu já vou falar disso, ela está entrando em movimento, voltando a seu movimento direto. De qualquer maneira, Netuno se junta a essa patota que está dando marcha ré no céu. Quando um planeta faz um movimento retrógrado, a sua função, os seus predicados, de alguma maneira ficam prejudicados, como se ele retardasse um pouco, ou se embaralhasse um pouco para cumprir a sua tarefa. E como é que funcionaria isso? De um lado, nós temos esse movimento, essa função que o Netuno representa, é sempre um movimento de aglutinar, né, de juntar, de unir. Isso, vamos dizer que está prejudicado. Fazer as coisas para o bem de todos, o bem comum, né? Está um pouco recuando, tá? A palavra é bem essa, recua na sua função. A segunda coisa, Netuno também é responsável por aquela situação de que dar fluxo às coisas, para que as coisas caminhem mais naturalmente, mais normalmente, sem esforço, uma coisa levando a outra, e como se fosse assim o movimento de uma onda, não é? Que por si só produz, né? Faz com que as coisas cheguem até a areia da praia, vamos chamar assim. Isso também está recuado. Né? Então, a gente também, automaticamente, as coisas não andam, a gente tem que remar um pouquinho. Agora, também tem uma revisão de sonhos, ilusões, fantasias, aquilo que a gente tinha imaginado que seria assim assado, sonhado que seria assim assado, ou mesmo situações que a gente se iludiu a respeito delas, ou de pessoas, ou de circunstâncias, ou de expectativas, também está havendo assim uma certa de retirada de véu e a gente vendo as coisas de uma forma menos iludida, né, menos fantasiosa. Agora, a boa notícia é que Netuno ele está associado a toda essa onda de propagação, de contaminação. Ele é o planeta que atua justamente nessa atividade, nesse efeito de disseminar um vírus, uma doença, uma contaminação. E ele está entrando em movimento retrógrado. Às vezes me acusam um pouco de eu ser otimista, mas vamos lá. Eu poderia interpretar com essa... estão me acusando de eu estar interpretando o céu de uma maneira um pouco otimista. Me desculpem os alarmistas, mas de qualquer maneira, o Netuno em movimento retrógrado poderia também, num dos seus efeitos, e essa interpretação é bem ao pé da letra, bem legítima e bem imparcial, que ele estivesse ajudando, favorecendo a um certo recuo, a uma perda de força do impulso de propagação do contágio. Isso ele fica nesse momento retrógrado para
até final de novembro. Mas também poderia significar perfeitamente uma revisão, que é o que os planetas retrógrados fazem, dos usos, né, das ferramentas de tratamento do Covid-19, das medicações, das dosagens, dos procedimentos. Também seria uma época interessante para se fazer uma revisão, palavra exatamente essa, de como é que se tem trabalhado, atuado no combate e na aplicação das medicações, das doses, das substâncias químicas, das pesquisas de vacina, tudo isso sob esse olhar retroativo de Netuno. Ainda no dia 23, na terça-feira, uma boa notícia para os amantes, um reforço para os amantes, para os enamorados, para quem andava assim, meio desanimado com essa coisa de flerte, paquera, crush. Lua com Vênus, Lua em Leão, Vênus em Gêmeos, se dão as mãos para criar o clima, o impulso, a disponibilidade necessária para voltarmos a flertar, seduzir quem nos interessa. Também um pouco de prazer, um pouco de gratificação, de coisas agradáveis para quem andava achando que a vida estava chatinha, repetida, monótona. Aqui dá um gás em alguma atividade que seja assim gostosa e traga de volta esse sentimento de satisfação, de bem-estar, de prazer. Ainda, essa dupla Lua-Vênus favorece negócios. Então, se você está pensando numa proposta, pensando em melhorar uma negociação, vê aí o que tem de oferta, de possibilidade de negócios, parece que essas duas, Lua e Vênus, se juntaram para fertilizar benefícios de negócios. Fiquem atentos. Dia 24, na quarta-feira, dia de São João, a Lua vai estar em Leão. Quem quiser recriar esse clima das festividades de São João e fazer em casa com as crianças, principalmente para quem está com criança em casa, aquelas comidinhas gostosas, né, de pé de moleque, de paçoca, de canjica, e desenhar balão, e fingir o fogo do balão, que está proibido naturalmente, desenhando aquelas fitas, né, imitando fogo, criança adora isso. Ou simplesmente olhar à noite para o céu, costumam ser noites lindas, as noites de São João, e olhar para as estrelas como se fossem balões no céu. Essa é uma data que me lembra um Brasil muito gostoso, um Brasil inocente, um Brasil lindo, limpo, com as suas músicas inocentes, essas músicas de São João, gostosas, inocentes. Vale a pena aproveitar essa lua em Leão, que é uma lua de festejo, e recriar um pouco desse clima de inocência, né? De inocência perdida, bem típico das festas juninas. Dia 25, na quinta-feira, Vênus volta ao seu movimento direto. O primeiro efeito disso é para a economia. Possivelmente pode-se começar a ter um reaquecimento, algumas atividades voltarem à normalidade ou simplesmente os negócios começarem a se reaquecer, mesmo os negócios que estão acontecendo digitalmente, online. Isso tem, de qualquer maneira, um aquecimento das atividades, das práticas da economia. Quem estava esperando a Vênus voltar em movimento direto para iniciar algum negócio, aceitar uma proposta ou mandar uma proposta, chegou a hora. O amor também está de volta, sai da toca. Nesse movimento retrógrado, quem andou se afastando, recuando dos crush, das paqueras, dos flertes, porque o momento realmente não estava apropriado para isso, para quem estava afastado por conta justamente do isolamento social ou da pandemia e não pôde se encontrar, os amores que tiveram que ficar na geladeira, ou também para aqueles que por excesso de convivência na vida diária andaram esfriando o amor, ele pode ser reerotizado, retomado, ou o contrário, aqueles que foram obrigados a conviver, forçados a conviver, tinham só um namorico, um flertezinho à toa, e com a pandemia, o isolamento social, a quarentena, se viram colocados juntos, meio assim, à força, podem ter se acertado. Tudo isso durante esse movimento da Vênus retrógrado. Agora, no movimento direto, o que for acertado, o que andar, o que se ajeitou, vai ter
bênçãos de Vênus. Também para quem andou afastado, repensando uma história, um relacionamento, se valia a pena, quais eram os pontos positivos, o que não compensava, já terminou o seu processo de revisão e agora pode reengatar e andar para frente, olhar para frente. Na sexta-feira, mais ou menos no final da manhã, nós temos um fenômeno bem interessante que nós astrólogos chamamos de mútua recepção. Lua em Virgem, Mercúrio em Câncer. No final da manhã. É um momento muito bacana para marcar entrevistas, marcar reuniões, marcar lives, detalhar as negociações, os negócios, agendar os encontros, porque tudo encaixa, tudo dá certo, as pessoas podem, estão disponíveis, os horários coincidem, o time está muito bom, inclusive para fazer as suas compras online, se você estava esperando uma promoção de um item específico, encontramos exatamente o que estávamos procurando com as especificações que estávamos precisando. Dia 27, Marte entra em seu próprio signo, no signo de Áries, e lá permanece por um longo tempo, até a primeira semana de janeiro. Ele entra triunfante, a galope, no seu próprio signo, disposto a acelerar, a dar ritmo, a dar impulso a todas as atividades que justamente andaram paradas, estagnadas, refreadas, bloqueadas, a toda essa inércia que nós fomos, de uma certa maneira, obrigados a viver, a nos impor por conta desse movimento de isolamento social e de queda das atividades como um todo. Marte em Áries, ele vem compensar, ele vem dar ritmo, ele vem dar impulso justamente para que se ganhe velocidade nesse próximo semestre, talvez tentando compensar a inatividade do semestre anterior. Vou gravar um vídeo só falando sobre esse Marte em Áries, que vale a pena aproveitar essa força, porque não é pouca. Domingo, dia 28, um dia muito importante, porque entra a Lua na sua fase crescente e permanece nessa fase até a próxima Lua Nova. Só que essa próxima Lua Nova será um outro eclipse, de modo que a gente vai aproveitar essa fase da Lua crescente, que começa agora domingo, justamente para não deixar crescer os pontos de tensão, nem deixar aumentar os nós que podem justamente virar uma fonte de problemas ou de intensificação na Lua cheia, que será um eclipse. Então, o nosso esforço dessa próxima semana é não deixar crescer o que pode acabar fermentando e transbordando no eclipse da Lua cheia. No domingo ainda, no dia 28, Marte se encontra com Saturno para uma reunião muito séria. Marte, com seu ímpeto, seu impulso no signo de Áries, é logo barrado, encontra logo na porta com Saturno no signo de Aquário. Aqui a história é o seguinte, o resultado desse encontro é extremamente positivo. É para que nós possamos aliar ímpeto, fôlego, força, coragem com determinação, perseverança e planejamento, para que muitas coisas possam ser realizadas e nenhum pedacinho de energia seja desperdiçado em vão. Gente, eu fico por aqui. Uma ótima semana para vocês. Quero agradecer vocês que vêm nos acompanhando com bastante assiduidade nesses conteúdos do Céu da Semana. É um prazer poder oferecer para vocês esse guia do céu. Sempre ajuda a gente a se orientar melhor. Fiquem bem, fiquem bacana. A gente se encontra daqui a pouco.